Sabe, existe uma pergunta que parece atravessar toda a história da humanidade, que ecoa em todas as culturas, em todos os tempos. O que a gente faz quando a ordem social desmorona? Quando a guerra parece não ter fim e o futuro é uma grande incerteza? Para onde a gente corre em busca de respostas? Pois é, para a China antiga, essa não era só uma questão teórica, não. Era uma crise real, uma crise existencial, que definiu uma era inteira e que, olha, provocou uma das explosões de criatividade intelectual mais incríveis da história. Vamos só situar a cena rapidinho. Por volta de 771 antes da Era Comum, a dinastia Zhou, que tinha mantido as coisas em ordem por séculos, simplesmente perdeu o controle. O poder se quebrou em 1000 pedaços e os estados regionais começaram a brigar entre si. Foi o início do chamado período dos estados combatentes. Pensa só, uma época de caos e guerra que durou mais de 200 anos. Foi nesse cenário que a necessidade de novas ideias se tornou assim uma questão de sobrevivência. A própria estrutura que segurava a sociedade estava literalmente desmoronando. Aquela antiga harmonia que se acreditava existir entre a política, a natureza e as pessoas parecia perdida para sempre. Isso forçou uma busca desesperada por um novo caminho, por uma nova solução. E foi no meio dessa desordem toda que dezenas de pensadores e filósofos surgiram. Cada um deles tinha um diagnóstico diferente para a doença do mundo e, claro, um remédio único para curá-la. Esse florescimento de ideias ficou conhecido como as 100 escolas de pensamento. Bom, o primeiro grupo de pensadores acreditava que a resposta estava dentro de nós mesmos. Eles diziam que todo aquele caos do lado de fora era, na verdade, um reflexo da nossa decadência moral por dentro. A solução, então, era consertar as pessoas. E aí já surgiram duas escolas principais com visões bem diferentes sobre como alcançar essa ordem moral. De um lado, tínhamos os confucionistas, que queriam uma volta à estrutura e hierarquia. Do outro, os moístas, que propunham uma verdadeira revolução moral baseada na igualdade. Para entender os confucionistas, a gente precisa entender o conceito de Li. Olha, os ritos não eram só cerimônias vazias, não. Eram vistos como quase uma tecnologia para cultivar o caráter. Desde o jeito certo de cumprimentar alguém até os rituais de luto. Cada ação, se feita com a emoção correta, ia moldando o indivíduo para ser virtuoso e se encaixar direitinho na sociedade. Essa citação de Confúcio mostra perfeitamente o quão centrais eram os ritos. Para ele, a ordem e a bondade não eram ideias abstratas. Elas eram praticadas em cada gesto, em cada interação, sempre guiadas pela estrutura do Li. A ordem social, no fim das contas, começava com a ordem pessoal. Aí chegam os muístas, que olharam para essa hierarquia toda do confucionismo, com aquela ênfase na lealdade à família e ao governante, e viram ali a raiz de todo o problema. Para eles, esse favoritismo só gerava conflito. E a solução deles? Cuidar de todo mundo de forma igual, imparcial, como se a família de um estranho fosse a sua própria. Uma ideia super radical, né? Quase revolucionária. Então, o ponto central para os moístas era criar objetividade. Eles propuseram o conceito de Fá, ou seja, padrões. A ideia era que, se todo mundo concordasse com padrões públicos e bem claros sobre o que é certo e errado, sobre o significado das palavras, as brigas simplesmente acabariam. A ordem viria da clareza, da uniformidade, e não da hierarquia. Agora, vamos passar para outra linha de pensamento, uma que achava essas soluções morais um tanto quanto ingênuas. Para esses pensadores, o problema não era a falta de virtude, era a falta de controle. Ou, quem sabe, o excesso dele. E aqui a gente tem um dos contrastes mais fascinantes de toda a história da filosofia. De um lado, os legalistas, que defendiam o controle total do Estado como o único caminho para a ordem, e do outro, em oposição direta, os daoístas, que diziam que a verdadeira ordem só podia ser encontrada quando a gente abandona essa tentativa de controlar tudo e simplesmente segue o fluxo natural do universo. Os legalistas, olha, eles tinham uma visão bem pessimista da humanidade. Para eles, as pessoas eram movidas unicamente pelo interesse próprio. Confiar na moralidade era um erro gigantesco. O único jeito de governar era através de leis bem claras, com punições severas e recompensas generosas. Basicamente, forçar as pessoas a agir no interesse do Estado. É uma filosofia de poder bem dura. Essa frase do filósofo legalista Han Fei é de arrepiar. Ela revela a profunda desconfiança que estava no coração dessa filosofia. Ninguém era confiável, nem mesmo os conselheiros mais próximos do governante. O poder era um jogo de sobrevivência, e a única regra era manter o controle absoluto a qualquer custo. Em contraste total com isso, os daoístas viam a causa do caos justamente nesse esforço humano de impor uma ordem artificial sobre o mundo.
Eles acreditavam que existia uma ordem natural, o Dao, o caminho, e que todos os problemas surgiam quando a gente se desviava dele. A prática-chave para os daoístas era o Wu Wei, que muita gente traduz como não ação, mas é mais como uma ação sem esforço. Imagina um barco que se move com a correnteza, em vez de lutar contra ela. Para um governante, isso significava governar de forma sutil, quase invisível, permitindo que a sociedade encontrasse seu próprio equilíbrio natural sem um monte de leis opressivas. Mas essa conversa sobre como consertar o mundo não parou por aí. Séculos depois, uma nova corrente de pensamento chegou à China, vinda lá da Índia, e trouxe uma perspectiva totalmente diferente sobre a natureza da existência e do sofrimento. O budismo chegou com um diagnóstico radicalmente novo. O problema fundamental não era a sociedade, era a própria natureza da existência. A vida é sofrimento. E a causa desse sofrimento? O nosso apego, os nossos desejos. A solução, portanto, não era externa, mas interna. A gente precisava transcender esse ciclo através da iluminação e entender a ideia do vazio, a noção de que nada tem uma existência fixa e independente. Uma ideia budista que teve um impacto gigantesco na China foi a da Fosheng, ou natureza de Buda. A noção de que todo mundo, sem exceção, já possui a sementinha da iluminação dentro de si. Isso oferecia um tipo de igualdade espiritual que era muito atraente. A iluminação não era algo que você precisava adquirir, mas algo a ser redescoberto. E os pensadores chineses não só adotaram o budismo, eles o transformaram. A escola Tiantai, por exemplo, desenvolveu a doutrina das 3 verdades. Primeiro, a verdade convencional, o mundo como a gente vê no dia a dia. Depois, a verdade definitiva, a percepção de que no fundo tudo é vazio, sem uma existência própria. Mas o pulo do gato foi a terceira verdade, o centro. A ideia de que o convencional e o vazio não são opostos, mas 2 faces da mesma moeda, da mesma realidade. E essa fusão de ideias levou a algo único. A interação entre o naturalismo do daoísmo e a busca budista pela iluminação deu origem a uma das escolas mais influentes que existem, o Shan, que a gente conhece mais no ocidente como Zen. O Shan focava na experiência direta, na iluminação súbita, aqui e agora, no meio da vida cotidiana. E isso tudo nos traz de volta ao início. O debate entre ter ordem pela virtude ou pela lei. A tensão entre o controle do Estado e a liberdade individual. A busca por um propósito em meio ao sofrimento. Todas essas questões, levantadas há mais de 2 milênios num mundo quebrado, de alguma forma, continuam sendo as nossas. A conversa, pelo visto, continua.